de Deus viram os muros de Jericó caírem e o triunfo e a vitória da igreja israelita. Deus está chamando você, jovem, para testemunhar o triunfo do Jordão da crise final. Deus está chamando você, meu jovem, para você santificar a sua vida, porque o segredo dos milagres e do poder é a santificação. A mensagem de Josué era: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós estamos nos aproximando de um grande final. Nós estamos nos aproximando do momento quando finalmente a história do pecado vai terminar. Mas o poder das trevas não vai se render sem uma batalha renhida contra os filhos de Deus. É hora de fazer preparo a esse grande conflito que está diante de nós. O segundo anjo voou pelo meio do céu, anunciando a queda de Babilônia e daqueles que abraçaram o seu princípio da glorificação pessoal, do eu, da confiança pessoal. O Senhor nessa noite está nos chamando para abandonarmos esses princípios babilônicos que têm caminhado pelo meio do povo de Deus. Às vezes eu fico pensando assim que nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Mas temos medo da morte. Não pensamos nisso. Quando a enfermidade cai, nós corremos para o pé do altar, pedindo e clamando, pedindo a misericórdia de Deus. Porque nos sentimos pequenos, nos sentimos limitados. Mas infelizmente temos abandonado aquele princípio de que pertencemos a Deus e dele dependemos. Temos abraçado o princípio de Babilônia da autossuficiência. Interessante que quando eu estava viajando para cá, eu não tenho medo de avião. E cada vez que eu vou cruzar o oceano, eu faço uma oração. Porque eu penso assim: se esse avião cair no meio do oceano aí, quem é que vai achar a gente no meio desse imenso oceano? Mas acontece que esse voo que eu vim, ele fez um trajeto diferente. Ele veio lá pela Irlanda, cruzou o Atlântico lá perto da Islândia. Depois ele começou a cruzar a Groenlândia. Nós saímos do oceano e aquela terra gelada, neve, gelo, horas e horas voando no gelo. De repente eu senti um medo lá em cima. O sol brilhava, tudo branco. Eu senti um medo. Eu falei: Senhor, se esse avião cair aqui nesse território gelado, o que será de nós? E eu pensei assim: como a vida humana é frágil. A temperatura fora estava cerca de 65 graus negativo, dizia o visor do avião. E aquele grupo de pessoas dentro daquele pequeno aeroplano, cruzando a Groenlândia, aquelas terras geladas. Se a turbina congelasse, se uma coisa acontecesse, o que seria de nós ali? E eu falei: Senhor, eu acho que esse aparelho está voando porque a tua mão vai estar segurando ele. Porque tu és o mantenedor, tu és o protetor, tu és aquele que cuida de cada um de nós. Se você soubesse que essa seria a sua última semana de vida, o que você faria nessa semana? O que você faria se soubesse que realmente iria morrer no próximo domingo? O que você faria? Sabe, meus queridos, há uma batalha sendo travada, terrível. Se os nossos olhos pudessem se abrir e a gente ver a batalha que os anjos maus e os anjos de Deus estão travando pela posse do nosso coração. E muitas vezes nós temos abraçado os princípios de Babilônia. Muitas vezes o aroma de Babilônia tem prostituído a nossa mente e o nosso coração. E nós temos desonrado o nosso Pai Celestial. Eu nessa noite, eu queria fazer uma oração especial aqui na frente. E eu queria dizer a vocês que eu não gosto de apelo. Eu detesto apelo. E não gosto de apelo porque às vezes eu fico com medo de apelar as pessoas e elas não virem. E não gosto, eu não faço apelo. Quando vocês me verem fazendo um apelo, é porque o Espírito de Deus
momentaneamente está dizendo a mim: faça, faça. E eu faço, mesmo sem gostar. Não faço por mim, mas faço por pessoas que o Espírito está dizendo que estão aqui essa noite, que precisam de uma oração especial. E eu vou fazer um apelo agora muito pessoal. E não sei se você vai ter coragem de se levantar, mas eu vou fazer, mesmo sem gostar. Vou fazer porque o Espírito de Deus está dizendo para mim para eu fazer. Eu quero fazer um apelo àquelas pessoas que estão aqui essa noite, que depois de ouvir essa mensagem, sentem no seu coração que estão vivendo a sua vida com alguns dos princípios de Babilônia na sua vida. Pessoas que reconhecem essa noite que têm vivido uma vida egoísta. Pessoas que têm vivido a vida pensando em si próprio. Pessoas que essa noite querem receber uma oração especial, pedindo a Deus que transforme o seu coração. Eu sei que não vai ser muito fácil se levantar e assumir isso publicamente aqui hoje à noite. Mas ficar sentado é a sua derrota. Ficar sentado revela quem você realmente é, a sua verdadeira face. Mas se você quer, vem à frente. Se ajoelhe na presença do altar de Deus. Graças a Deus, porque alguém já se levantou. Mas não faça isso pela emoção, pelo impulso. Não faça isso. Só faça isso mesmo se você estiver sentindo que você precisa fazer alguma coisa com você. Só faça isso. Esse apelo não é para a igreja toda. Eu não estou esperando que venha a igreja toda aqui na frente. Eu estou esperando que venha aqui na frente aqueles que essa noite ouvir essa palavra, a mensagem do segundo anjo. Eles sentem que estão abraçando o princípio de Babilônia nas suas vidas. E eles querem limpar o seu coração. Eles realmente querem se ver livre. E você que está me ouvindo aí pela internet, se você tem abraçado o princípio de Babilônia na sua vida, eu quero pedir a você que se aproxime do seu computador, da sua tela, se ajoelhe na presença do Altíssimo agora. Se ajoelhe aí. Se você sente que tem abraçado o princípio de Babilônia na sua vida, não importa onde você esteja, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, se você estiver aí ouvindo essa mensagem pelo computador, e você sente que tem abraçado princípios de Babilônia na sua vida, e você precisa ficar livre, se ajoelhe aí no pé do seu computador. Porque Deus quer libertar você. Porque não haverá salvação se esse princípio da glória pessoal estiver entronizado em nosso coração. As nossas igrejas precisam ser purificadas desse câncer de Babilônia, porque Deus quer uma igreja pura, santa, imaculada, para receber o selo do Deus vivo. Esse anjo voou pelo meio do céu e denunciou a queda desastrosa e terrível de Babilônia. E você, filho de Deus, você não pode participar dessa queda. Você precisa abrir os seus olhos, banir da sua vida os princípios babilônicos deste mundo e fazer um voto de começar uma nova vida com Deus. Eu pediria àqueles que estão na congregação que, por favor, se ajoelhem. Nós vamos fazer a oração encerrando a mensagem dessa noite. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, Satanás tem feito uma obra funesta nesse planeta, trazendo os princípios da rebelião do céu para o coração das criaturas que tu criastes para glorificar o teu nome. E eu nessa noite, em nome de Jesus, rogo que tu aceites esses corações ajoelhados diante da tua presença. Olha por aqueles que estão ajoelhados à frente do seu computador. Olha por esses irmãos e jovens de Deus que estão na tua presença. Senhor, nós precisamos de reavivamento e reforma. Nós precisamos de justificação. Nós precisamos de transformação, santificação, purificação. Nós precisamos banir os princípios da glória do eu, da autossuficiência, dos arraiais do nosso coração. Senhor, ajuda-nos a abraçarmos o princípio que tu estabeleceste na criação, de que nós pertencemos a ti e fomos criados à tua imagem e tu és o nosso mantenedor, Senhor. Oh, querido Deus, não desampara teus filhos. Há muitos que estão aqui sofrendo, há muitos que estão vítimas